Galera ligada aqui no canal Expresso 1898, sempre presente, dessa vez ao vivo, pela primeira vez no YouTube. Então vamos falar aí desse jogo contra a Ponte Preta, que o Vasco mais uma vez fez uma partida péssima e eu espero que tire algumas lições. O Vasco tire algumas lições desse tropeço aí contra a Ponte Preta, porque é muito preocupante. Um elenco curto do Vasco. Mostrou mais uma vez as suas deficiências, a preparação, a montagem. Desde o início da preparação para a Série B de 2022, o elenco foi montado no laço, com jogadores que não eram peças principais nos seus clubes e viraram peças principais no Vasco. Então, o Vasco perde para a Ponte Preta numa partida de baixo nível técnico, como muitas outras da Série B, e vê o G4 ali ameaçado, por mais que os adversários não consigam chegar próximo do Vasco ainda. O Londrina empatou, chegou aos 23 pontos, continua a 6 pontos do Vasco, o que deixa a torcida do Vasco um pouco mais tranquila, mas muito preocupada, porque perder uma partida para uma equipe que briga contra o rebaixamento é preocupante sim, como o Vasco empatou com a Chapecoense, como o Vasco tropeçou, perdeu para o Vila Nova, então é muito preocupante essa trajetória do Vasco na Série B. Eu acho que o Vasco vai até conseguir essa classificação para a Série A, mas na última rodada. Vai ser que nem aconteceu em 2013, 2014 e 2016, que o Vasco conseguiu a classificação praticamente na última rodada, porque não conseguiu antecipar a classificação para a Série A. Então, acho que o Vasco não montou um elenco satisfatório para a Série B, perde por 3-1 para a Ponte Preta, um resultado totalmente vergonhoso para a história do Vasco, porque o Vasco representa uma semana tão importante que o Vasco aprovou a SAF, mas consegue esse tropeço aí numa semana que a torcida estava empolgada. Então, eu não vou falar aqui de atuações individuais, porque eu acho que o Vasco precisa melhorar num conjunto como um todo. O conjunto do Vasco anda muito fraco. Esses reforços que chegaram não vão satisfazer, não vão suprir essa necessidade que o Vasco tem de reforços para chegar e jogar. O Maurício Souza hoje fez o que pôde, porém não foi o suficiente para o Vasco conseguir pelo menos um empate. A derrota por 3-1 escancara um problema sério, como eu já falei, de elenco do Vasco. Acho que o Vasco foi ao mercado buscar o que poderia conseguir de contratações, e não foram contratações que a torcida ficou feliz. Bruno Tubarão, Paulo Vitor, que não serviram para os seus clubes de origem, não pode chegar para o Vasco, e Fábio Gomes, do Atlético Mineiro, não pode chegar para o Vasco e serem a solução. Então, o Vasco hoje fez uma partida muito abaixo, com exceção aí, talvez, do Marlon Gomes, que foi um moleque que jogou, que mostrou disposição, que correu, que tentou alguma coisa, porém não foi o suficiente para o Vasco conseguir o resultado. O Vasco agora volta a campo no final de semana contra a Tombense, precisando vencer, precisando se recuperar. Caldeirão lotado, Caldeirão cheio. O Vasco precisando se recuperar dessa derrota. O Emílio Faro mandou a campo Thiago Rodrigues, Léo Matos, que pelo amor de Deus, Léo Matos não tem mais condições. Já falei diversas vezes aqui, o calcanhar de Aquiles do Vasco, quando entrar em campo ele vai falhar. Ele até chega ao fundo, ele até participa de marcações, mas vai falhar. O Léo Matos não tem condições mais de jogar no Vasco. O Vasco entrou em campo com o Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Zé Gabriel substituindo o Yuri, que foi desfalque, o Andrei Santos, o Marlon Gomes, Alex Teixeira, Raniel, Gabriel Peck. Esse time do Vasco conseguiu aí tomar um gol da Ponte Preta com menos de 10 minutos de jogo, uma desatenção absurda do sistema defensivo, que, volto a repetir, está falhando, está preocupando a torcida do Vasco. O sistema defensivo do Vasco, que era seguro, durante o primeiro turno inteiro foi seguro, foi preciso, foi um sistema defensivo que não tomava gol, que o Vasco vencia por 1-0 e conseguiu os 3 pontos.
e começa agora a ratear, tomando esses 3 gols da Ponte Preta. Preocupante demais esse momento do sistema defensivo do Vasco como um todo. Mas é muito preocupante também ver o Vasco não ter jogadas ensaiadas, jogadas trabalhadas, jogadas que consigam enganar o adversário de alguma forma para o Vasco conseguir vencer. Isso é muito preocupante. O Vasco não consegue fazer esse tipo de jogada. Ainda entraram no jogo o Matheus Ribeiro no lugar do Léo Matos, uma das contratações do Vasco, o Bruno Tubarão no lugar do Zé Gabriel, o Fábio Gomes no lugar do Alex Teixeira, mais uma contratação do Vasco entrando. Alex Teixeira que fez uma partida boa também, muito boa, jogou com disposição, melhorou a forma física, melhorou o ritmo de jogo, na verdade, conseguiu fazer o cruzamento ali para o Raniel meter 1-0. O Egnaldo entrou no lugar do Raniel, o Figueiredo entrou no lugar do Gabriel Peck. Então essas substituições que o Vasco fez hoje não são substituições de um time que quer vencer um jogo, que quer deslanchar no campeonato para conseguir uma classificação mais tranquila. São substituições do que sobrou, do que deu para fazer. O Vasco teve o desfalque hoje do Yuri, que é um desfalque muito sério, muito importante para o Vasco. Teve o desfalque do Nenê, também, que é um desfalque muito sério, muito importante para o Vasco. E o Vasco mostrou um futebol hoje, de novo, muito pobre. Para conseguir uma classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro, ele pode conseguir. Talvez ali em 4º colocado, numa última rodada ali precisando de um empate. O Vasco pode até conseguir subir, mas vai subir no sufoco. Vai subir passando sufoco. E agora contra o Tombense é vencer ou vencer. Se não vencer, o Caldeirão vai vir abaixo. O Caldeirão de São Januário vai vir abaixo com críticas ao trabalho do Maurício, do Emílio Faro. Eu estou cismando com o Maurício Souza, esse demônio não sai da minha cabeça. Então vai ser mais uma vez um jogo de corda no pescoço. E o Vasco tem jogadores que não têm personalidade para jogar com a corda no pescoço. São jogadores que tremem na hora H de mostrar resultados, jogadores que tremem. Então o Vasco hoje fez uma partida muito aquém do que deveria, pegou um adversário que brigava para não cair e conseguiu fazer uma partida ridícula. Teve alguns lances de perigo ali, mas impedimento. O Daronco, horrível. Não vou entrar no mérito de arbitragem, porque se entrar no mérito de arbitragem aqui, eu vou começar a falar um monte vou ofender, então é melhor nem falar de arbitragem. Vamos falar objetivamente do jogo, do que foi esse jogo do Vasco. Então o Emílio Faro, ele fez o que pôde com o que tinha em mãos. O elenco do Vasco é fraco, o elenco do Vasco foi montado nas coxas, foi um elenco montado com o que deu para fazer. O Vasco vai ter novos ares, gente, só a partir de 2023. A SAF foi aprovada no domingo, os sócios aprovaram a venda do Vasco, 70% da venda, com 700 milhões de dívida, mais 700 milhões que vão ser aportados em 3 anos. Mas o Vasco desse ano é o Vasco dos últimos 20 anos, é um Vasco limitado, é um Vasco com elenco fraco, é um Vasco que não consegue dominar nenhum adversário. Então, esse time do Vasco é um time para vencer de 1-0. A partida contra o CRB que a gente viu, todos ficaram encantados, que Andrei Santos jogou, Egnaldo jogou demais. Aquilo é exceção, aquilo foi a exceção. O que a gente vai ver de regra aí é isso aí, o Vasco hoje contra a Ponte Preta. Uma partida muito aquém do que o Vasco pode mostrar. Na verdade, o Vasco pode mostrar além do que mostrou hoje. O Vasco mostrou um futebol muito abaixo do que mostrou hoje. Então eu vou partir aqui, eu não ia dar as notas individuais, mas eu vou dar aqui as notas individuais pelo que eu vi de cada jogador. Thiago Rodrigues, uma nota 7, não teve culpa nos gols, tomou 3 gols, beleza, não é legal tomar 3 gols, mas não teve culpa. Foram bolas ali que foram em cima deles, ainda salvou uma falta ali cobrada no início do jogo pelo jogador da Ponte Preta, uma cobrança muito perigosa. O Léo Matos, não consigo entender porque que o Léo Matos tem... eu consigo entender, na verdade, é falta de elenco, é falta de preparação, é falta de montagem, um monte de coisa envolvida. Léo Matos não serve para jogar no Vasco, ele não tem condições emocionais e psicológicas. Na reta final do primeiro tempo, ele deu uma entrada ali por trás do jogador da Ponte Preta, por quê? Simplesmente porque o Daronco não deu o cartão, nem a falta em cima do Marlon Gomes, que pela ponta direita sofreu falta. Nitidamente sofreu falta, só que o Léo Matos, como ele não tem a cabeça dele no lugar, ele foi lá e achou que era necessário revidar e deu uma entrada criminosa por trás do jogador da Ponte Preta. Até poderia ser expulso, mas o árbitro foi lá e deu o cartão amarelo para ele. Então ele não tem condições mais de jogar no Vasco emocionais. O Quinteiro e o Anderson Conceição ali, para mim, foram muito mal hoje.
Cobrança de escanteio, eles não marcaram a jogada, o Ponte Preta fez 1-0 rápido, então Quinteiro e Anderson Conceição, nota 4 para os dois. O Edmar muito fraco também, hoje jogou uma partida péssima, nota 4 para o Edmar. Léo Matos eu já dei nota 3. O Zé Gabriel hoje não tem condições também, gente. Pô, não tem condições. Um jogador que era apelidado de Zé Delivery pela torcida do Internacional, vai ser titular e absoluto da torcida do Vasco, não pode, do time do Vasco não pode. Então o Zé Gabriel hoje, nota 3 também. O Andrei Santos é um moleque da base, a gente tem que ter paciência, é um moleque que tem talento. Mostrou hoje jogando em campo que tem talento, só que também como o time hoje não conseguiu fazer uma boa partida, uma partida adequada para o Vasco conseguir pelo menos um empate. O Andrei Santos então hoje, nota 6, não foi o pior, mas também longe de ter sido o melhor. Eu gostei muito hoje do Marlon Gomes, mostrou muita disposição, se movimentando, se posicionando, aparecendo para o jogo, sofrendo falta que o senhor Daronco não deu. Um absurdo ele não ter dado a falta ali na ponta direita no primeiro tempo. Uma falta que era para cartão e ele não deu essa falta, isso é um absurdo. Então o Marlon Gomes hoje eu vou dar uma nota 8, para mim foi o melhor do Vasco apesar da derrota. O Alex Teixeira entrando no ritmo vai ajudar muito a equipe do Vasco, entrando no ritmo vai ser essencial para esse acesso do Vasco para a Série A. O Alex Teixeira hoje, nota 6, não fez uma partida brilhante, mas ajudou muito com o cruzamento ali para o gol do Raniel. Raniel, que foi o autor do gol do Vasco, gol de honra, né? Nota 6, apesar do gol, porque se não fosse o gol ele ia tomar uma nota 4. Nunca vi atacante perder tanto gol quanto ele, meu Deus. Gabriel Peck hoje, uma partida também muito abaixo, muita correria. Eu não sei se ele é ponta direita de ataque, ponta esquerda de ataque, ou ele é defensor, ele corre o campo inteiro, não dá sequência para jogada nenhuma. Então Gabriel Peck hoje, só pela disposição eu vou dar nota 5, mas ele erra tudo que ele tenta, muito fraco. E os jogadores que entraram, o Bruno Tubarão mostrou pouco, tentou ali mostrar uma presença diária, mas o jogo já estava praticamente perdido, então o Vasco não conseguiria nem talvez um empate ali. O Bruno Tubarão eu vou deixar sem nota. O Fábio Gomes já mostrou uma movimentação diferenciada. Dá para ver que esse atacante pode ajudar muito o Vasco ali, talvez substituindo, no caso ali, quando precisar, o Raniel. Fábio Gomes eu vou dar uma nota 6 hoje. Ignaldo é aquele moleque que pode se esperar uma jogadinha ali de velocidade, uma proteção de bola, uma parede legal, uma tabela. Então o Ignaldo hoje, apesar da derrota, apesar de ter entrado já com placar adverso, eu vou dar uma nota 6 pro Ignaldo. E o Figueiredo, que entrou no lugar do Gabriel Peck, é o retrato do Gabriel Peck. Ele corre, marca, eu não sei se é ponta, ponta ofensivo, se é defensivo, mas também erra tudo que tenta no ataque. Então é difícil o Gabriel Peck e Figueiredo conseguirem dar continuidade para jogadas no Vasco. Então o Vasco, mais uma vez, dependendo da base, alguns setores da base não estão dando resultado. O ataque na base não está dando resultado. Gabriel Peck e Figueiredo não conseguem dar resultado, gente. Isso aí é uma coisa óbvia. O Gabriel Peck até fez uma partida melhor, a última contra a Chapecoense, mas hoje, mais uma vez, ele teve mais importância na defesa do que no ataque. E o Figueiredo também errou tudo que tentou. Então o Figueiredo uma nota 5, só pela disposição, e não foi o suficiente para o Vasco conseguir ao menos o empate. Então o Vasco hoje sai derrotado de Campinas, um resultado péssimo, vendo a classificação, a Ponte Preta brigando para não cair, conseguiu agora se distanciar bem da zona de rebaixamento, chegando aos 29 pontos, e o Vasco permanece com 39 a 6 pontos do quinto colocado, que foi o Londrina, que não venceu. Então o Vasco rateando demais nesses últimos jogos na Série B, está perigando ali perder a quarta colocação, só não perde porque os adversários são muito ruins. Então o Vasco consegue se manter ali, tem que vencer a Tombense no próximo final de semana, a qualquer custo, tem que vencer, porque se não vencer vai ficar difícil a situação do Vasco. Então o Vasco agora voltando a campo, no próximo final de semana, deixa eu ver aqui quando que é a partida exatamente, voltando a campo no final de semana contra a Tombense, o jogo é sábado. O jogo é sábado. Sábado, 11 horas da manhã em São Januário. Então, o Vasco precisando vencer a Tombense. Não é impossível, gente. Pelo amor de Deus. Se o Vasco ficar com medo de jogar contra a Tombense, por favor, né? Aí não dá. Então, o Vasco tem que passar por cima da Tombense, vencer, para conseguir ganhar mais uma gordurinha no G4. Como eu falei, eu não quero título, não quero ficar em segundo, não quero ficar em terceiro. Eu quero subir para a Série A,
deixar para trás essa merda de Série B de uma vez por todas. Jogos horríveis. A gente vê nosso rival aí agora ganhando do Corinthians, se classificando para mais uma semifinal de Libertadores. Mais uma vez vai disputar Libertadores e a gente penando no Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta de Campinas para conseguir um empate. É triste ver. É triste ver a situação que o Vasco se encontra. Mas o que dá o respiro, o que dá a esperança para o torcedor vascaíno é que o Vasco já foi vendido. O Vasco não vai continuar assim do jeito que está. Mas hoje o que importa é subir para a Série A. Se não subir para a Série A, tudo que foi feito em relação à venda, em relação aos investimentos que vão ter, vão por água abaixo. Se o Vasco não conseguir subir para a Série A, tudo que foi feito, tudo que foi falado de investimento, vai por água abaixo. O Vasco jogar mais uma Série B é uma tragédia, eu não quero nem pensar nisso. Então é pensar no próximo jogo, voltar a campo com tudo, para vencer a Tombense, o Tombense, não sei qual é o artigo, se é o A, é o Tombense. Então o Vasco tem que vencer para se distanciar no G4. Não importa a classificação, não importa a colocação no G4, é ficar no G4 para subir. Outra nota triste aí do jogo, além da derrota do Vasco, uma nota muito mais triste em relação às torcidas de Vasco e Ponte Preta, que protagonizaram lances bizarros de mais uma briga generalizada nas arquibancadas durante o primeiro tempo. O jogo foi parado por quase 15 minutos. Torcidas de Vasco, torcidas entre aspas de Vasco e Ponte Preta, se degladiando nas arquibancadas, uma coisa horrorosa, uma coisa muito feia de se ver. A gente que senta para ver uma TV, a gente que senta para ver um jogo, a gente se deparar com esse tipo de imagem é muito triste. Em pleno 2022, o torcedor vascaíno que já está acostumado com brigas generalizadas de torcida, foi aquele jogo contra o Atlético Paranaense do rebaixamento do Vasco. Então o torcedor do Vasco já está de saco cheio também de ver a torcida do Vasco brigando nas arquibancadas. Vamos parar com isso, é uma vergonha tanto para a torcida do Vasco como para a torcida da Ponte Preta, protagonizar cenas bizarras na arquibancada de invasão de setor, de invasão de lado, de briga generalizada, uma vergonha. Então, vamos torcer aí para dias melhores. Essa nota triste, passando aqui para deixar essa nota triste a respeito de Vasco e Ponte Preta hoje em Campinas, que foi 3-1 para a Ponte Preta, um resultado merecido, Ponte Preta mereceu vencer, e o Vasco, limitadíssimo, o elenco limitado, o elenco curto, perde e perde merecidamente. É muito triste a gente ver o Vasco nessa situação, mas a gente tem a esperança de que dias melhores virão. Então é isso, galera, ó, não deixa de se inscrever aí no canal, tá? Deixa seu like se você gostou. Qualquer coisa, manda mensagem aí, vamos trocar ideia, eu vou responder, vou fazer de tudo para responder, a gente vai trocar essa ideia. E é isso, ó, sábado, 11 horas da manhã, vamos para gritar Vasco, não vamos dar apoio para esses jogadores, pro Vasco vencer e se reabilitar no campeonato, que o momento é muito difícil do Vasco, é o momento mais difícil do Vasco na Série B. O Vasco vem de partidas muito ruins, abaixo, tirando aí a partida contra o CRB, partidas abaixo, o Vasco vem em declínio, e a torcida, mais do que nunca, vai levar esse time para a Série A, vai pegar no colo aí, sábado, vamos lotar São Januário, vamos fazer esse time do Vasco vencer o Tombense e fixar de vez entre os 4 aí que vão subir para a Série A. Então é isso, galera, ó, deixa o like mais uma vez, se inscreve, se gostou, curte, compartilha aí no Telegram, no WhatsApp, manda para os amigos aí se gostarem. Eu vou tentar aqui sempre que possível fazer um videozinho ao vivo e manter aí esse contato com vocês, que é muito importante. Então é isso, galera, ó, mais uma vez, vamos sábado em São Januário para torcer. Vamos torcer para o Vasco vencer e ter paciência com esse elenco. O elenco é limitado. Se for para vaiar, nem vai. Se for para torcer, para incentivar, dou maior apoio. Então é isso. Saudações vascaínas sempre. Fui!